Gente, boa noite. Eu vou começar a fazer a minha falinha inicial necessária que a gente sempre faz, é, enquanto o pessoal vai entrando. Hoje é o último dia do PAC, que são os pilares da autogestão de carreira na música, que é uma semana de workshop voltado para músicos, artistas e produtores independentes. Ontem a gente teve um encontro muito especial com a Cacá Neves, falando sobre streaming. E quero agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora, aqui, todos nesses dias, né? Todos esses dias. Quero dizer que essa é a segunda edição do curso, a primeira aconteceu durante a pandemia e também foi financiada por edital de cultura. O PAC, ele é voltado para o mercado de Santa Catarina, mas se estende ao mercado nacional, porque, enfim, nossos assuntos, eles são, né, de abrangência nacional também e todos os encontros são gratuitos. Quero falar um pouco da minha equipe, agradecer o Arthur Paim, meu assistente de produção, o nosso técnico William de Souza, nosso designer Léo Saconato e a nossa assessoria de imprensa, a Orbe Comunicação. O projeto ele é uma realização da Dalsaço Produtora, que é essa produtora que eu trabalho, que eu toco aqui. Um agradecimento para Tuani, que vai estar aqui falando com a gente, que é a nossa coordenadora da equipe de Libras, e hoje a gente tem com a gente a Samantha e o Iago, fazendo a tradução aqui para a gente. Obrigada, gente. É muito importante dizer que essa proposta ela é selecionada pelo edital Lei Paulo Gustavo, LPG Santa Catarina 2023, e executada com recursos do governo federal e Lei Paulo Gustavo de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Alguns recados importantes. O workshop vai ter mais ou menos uma hora. Depois a gente vai ter um bate-papo, enfim, uma meia hora de bate-papo. A gente vai até 8h30. E vocês podem ficar à vontade para mandar dúvida, pode mandar no chat, depois a gente lê, podem mandar no final. É importante dizer que o workshop está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube aqui da produtora. E muito importante dizer que no final a gente vai passar uma lista de presença que é essencial que vocês assinem para a gente garantir o certificado de vocês. Fiquem à vontade para se apresentar ali no chat, colocar o arroba de vocês, o nome de vocês. E vou apresentar hoje a Tuane Galdino. Ela é graduada em Letras Libras pela UFSC e pós-graduada em Tradução e Interpretação pelo IFSC Bilingue. Com 15 anos de experiência na comunidade surda, ela tem atuado em instituições de ensino e eventos corporativos. Desde 2015, Tuani empreende e atualmente é coordenadora de equipe bilíngue, gerente operacional e realiza traduções audiovisuais. Vou passar a palavra para você, fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo espaço, Manu. Obrigada pelo convite, pelo desafio também, tirar a gente um pouquinho da nossa zona de conforto, porque acaba sendo um desafio, né? Contextualizar, materializar o que a gente faz e conseguir compartilhar ele com outras pessoas. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui na tela com vocês. Me avisem se vocês estiverem vendo. Estão vendo minha tela? Certinho? Tá carregando aqui ainda. Tá. Para ti carregou? E ficou uma tela preta. Deixa eu tentar de novo. Tá. Agora vai. Agora foi. Uhum. Não sei o que eu fiz diferente, mas deu certo.
Então tá, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre isso, né? A Manu já me apresentou, e aí eu vou tentar ir construindo uma história para vocês entenderem um pouco do que eu faço e o que a gente tem de objetivo com isso também. Então, tá ali, né, quem eu sou. Quando eu olho para esse currículo, eu fico assustada, assim, nem parece que eu levei 8 anos para me formar na graduação de Letras Libras, né? Fiquei bastante tempo ali, uma coisa que eu acho que é bacana compartilhar, porque há 2 anos eu descobri que era uma pessoa com neurodiversidade, né? Fui diagnosticada com TDAH, o que explicou eu demorar tanto tempo, por mais que eu gostasse muito do que eu fazia na graduação, por que que eu não conseguia me formar, porque era muito difícil finalizar ali o TCC, né? Eu fazia muitas coisas, eu estava sempre trabalhando desde que eu comecei a estudar ali, mas eu não conseguia chegar no final do percurso, né? Tanto que esse ano, quando eu finalizei a pós-graduação, foi uma vitória, porque eu consegui respeitar o tempo estabelecido ali. Então, acho que é legal compartilhar isso com vocês. Atualmente também eu sou presidente da ACATIUS. A ACATIUS é a Associação de Santa Catarina de Tradutores e Intérpretes e Guias Intérpretes. Então, estou como presidente e muito dos trabalhos que eu fiz por empresas, né, quando eu comecei a criar empresa e tudo mais, hoje em dia a gente tem levado para a associação, com o intuito de conseguir democratizar mais as coisas também. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho do que me trouxe até aqui, né? Quando a gente começa ali, eu sou do Paraná, mudei para Florianópolis para estudar, então a gente tem que sobreviver, vai fazendo de tudo um pouquinho até conseguir se inserir no mercado de trabalho. E quando você entra no mercado de trabalho, você não sabe de fato o que você quer fazer. Eu nem me via como tradutora e intérprete de Libras, né? Foi muito acidental, assim. Eu tinha amigos surdos, vim fazer o vestibular, passei por acidente, comecei a fazer. Me mudei de uma cidade para outra só porque eu queria esquecer um ex-relacionamento e as coisas foram acontecendo naturalmente. E é muito interessante que nesse percurso você vá testando as coisas, e foi o que eu fui fazendo, eu fui testando. Eu trabalhei em escola, trabalhei em cursos técnicos, aí fui para a faculdade, e cada lugar pelo qual você passa, você vai aprendendo. E aí tem coisas que você vivencia e você fala, não quero isso para mim, enquanto outras você fala, pô, isso é legal, vou querer fazer mais disso. E uma coisa que me deixou assim, mexeu muito comigo foi os primeiros eventos que eu trabalhei, né? Tinha outros colegas mais experientes que me deram a oportunidade de atuar com eles. E na época eu vi isso como uma oportunidade de ter um dinheiro extra. Eu falava, nossa, que bacana, né? Poder trabalhar num evento super fora da realidade que a gente faz, diferente de sala de aula, diferente de escolas estaduais, municipais, não que não seja bom, mas às vezes você tem tantas, você é tão oprimido pelo sistema, você não consegue desenvolver um bom trabalho que você vai se frustrando. Então, às vezes você vê em eventos diversificados, assim, a oportunidade de poder fazer de fato a diferença. Então, quando eu comecei a trabalhar nesses eventos, eu pensei, tá, que legal, como é que a gente faz para poder fazer isso em todos os eventos que tem na cidade, né? Porque assim, chamava a gente para um evento, mas ao mesmo tempo existiam vários outros eventos acontecendo na cidade. Eu pensei, deve ser super fácil, eu vou criar um e-mail e vou sair mandando e-mail para todo mundo. Então começou assim, né? Eu fui lá e fiz um tios frilas e saí mandando e-mail para todo mundo, até para Dilma, acho que na época eu mandei e-mail assim, oferecendo serviço de tradução em Libras, assim, né? Tirando para todo, para todo lado. E dessas tentativas, algumas começaram a dar certo, né? Então, teve alguns espaços que se abriram, me chamaram para conversar. Aí eu falei, vou lá conversar, né? Não sabia o que eu estava fazendo, mas eu falei, vou lá conversar. Na época eu lembro que eu convidei uma colega minha da graduação, que ela era mais velha, assim, mãe de um surdo. Eu falei, vem comigo, porque talvez eles não vão me levar muito a sério, né? Eu tinha um monte de piercing no rosto. Então eu falei, me acompanha pra gente ver como é que vai ser essa reunião. Acho que vale até citar eles aqui, que é o pessoal do SGB, que é o Social Good Brasil. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para eles, me chamaram para uma reunião e foi minha primeira reunião oficial, assim, né? Eu fui para uma reunião, eles disseram assim, beleza, vamos fechar, você tem CNPJ? Eu tenho. Na cabeça aqui, o que será que é CNPJ, né? Na cabeça de uma pessoa que está começando a entrar nesse mundo. Então, as coisas, elas foram acontecendo assim, eu fui seguindo a maré e elas foram acontecendo. E aí, eu acho que é legal, assim, trazer essa pergunta para vocês. Por que que você faz o que você faz? Porque eu sempre me pergunto isso, assim, tipo, por que que eu faço o que eu faço? É só pelo dinheiro? Sim, dinheiro também, né? A gente não consegue viver de amor, não vai pagar as contas, não vai pagar a ração dos cachorros, não vai pagar meu aluguel. Mas o que você faz sentido? Você sente que tem impacto? Então, eu sempre tô nessa busca, assim, de fazer algo que eu me sinta
feliz, satisfeita, e no final do dia é aquele checkzinho que a gente dá sabendo que a gente conseguiu fazer as entregas ou que isso acabou impactando. Então, isso estava muito de encontro quando eu saí mandando vários e-mails, porque eu falava quanto evento legal, só que eu não consigo usar o que eu faço na faculdade nisso porque não é acessível. Então, eu gosto sempre de me fazer essa pergunta para saber se eu ainda estou no meu caminho, né? Se eu estou no caminho certo ou não. E aí, compartilhando um pouco disso de empreender, né? Tipo, beleza, fechamos o contrato, o que é CNPJ? Aí você vai atrás de descobrir o que é CNPJ, aí você tem que fazer um contrato, depois você descobre que você tem que montar um orçamento. E, enfim, aí se abre um leque de coisas que você não faz ideia, porque, né, a minha graduação ela é bem voltada para a parte teórica, muito mais para a parte acadêmica e de pesquisa, né? O Letras Libras atualmente ou ele forma pessoas que são professores, ou ele vai formar tradutores e intérpretes, mas de uma forma muito genérica, sem especificar nenhuma área. E aí começou a bagunça toda, porque daí eu fui picada por aquele bichinho do empreendedorismo, e na época eu vi assim, pô, se eu conseguir um dia, quiçá, viver disso, né? Não depender de um trabalho, sei lá, CLT, poder ter mais opção de escolha, enfim. E aí eu comecei a estudar, me matricular em cursos, fiz cursos do Sebrae, e ao mesmo tempo tentando vincular isso a propósito e tendo que aprender várias outras coisas, né? Porque com a constância, as coisas começaram a dar certo e o volume das demandas foram aumentando. Antes era assim, 6 meses, sei lá, você fechava 3 eventos dentro de 6 meses. E aí, de repente, você começa a receber propostas para fazer mais de um evento no mesmo dia ou em mais de um lugar. E aí você começa a ficar com burnout também, porque daí você não sabe como delegar, como pedir ajuda. Então, é um processo de autoconhecimento também, aprender a gerir seu tempo, a saber pedir ajuda e entender que, tá, eu não dou conta de fazer isso tudo sozinho. Então, como é que eu consigo fazer com que outras pessoas também façam isso? Porque quando eu comecei a fazer isso também, eu pegava e fazia o seguinte: eu fechava os eventos, se eu trabalhava, eu recebia, se eu não trabalhava, eu passava para outras pessoas e eu repassava o dinheiro para essas pessoas diretamente. Eu não tinha uma visão também de tipo, que o trabalho que eu fazia de conversar com as pessoas, fazer um orçamento, fazer uma nota fiscal, isso também era um trabalho. Então foi um processo também até entender que isso podia ser precificado. E aí, com isso, outras coisas foram se abrindo, né? Como eu sempre puxo a sardinha para o lado da Libras, mas ela também caminha em consonância com outros tipos de acessibilidade. Tanto que, se nós fôssemos falar de cada um dos tipos de acessibilidades existentes, daria, sei lá, um workshop para cada um deles. Então, eu vou meter algumas aqui hoje, mas só para que vocês tenham noção de quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de muitos tipos de acessibilidade, né? Então, a gente tem a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade digital, a comunicacional, que é na que eu vou focar um pouquinho, né, por ter relação com a parte de língua de sinais, a acessibilidade atitudinal, que tem a ver com as atitudes que a gente tem diante de pessoas com deficiências ou pessoas que são diferentes da gente, né? Como a gente se porta, como a gente trata elas, como que a gente inclui ou exclui elas com as nossas falas e comportamentos. Tem acessibilidade programática, metodológica, instrumental. Tem ali a cultural, que tem bastante a ver com a era que a gente está vivendo, né? De muitos projetos que a gente tem que pensar na acessibilidade antes que eles aconteçam. Não é aquele negócio, você faz um evento sem pensar na estrutura dele, e aí de última hora você vai lá e pensa, pô, vou acessibilizar aqui colocando intérprete, ou sei lá, colocando uma placa para um lugar especial para uma pessoa sentar. A acessibilidade tecnológica. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem vários recursos que a gente pode utilizar nas redes sociais ou em sites que a gente consegue, às vezes, diminuir essas barreiras que muitas pessoas enfrentam, e a acessibilidade ambiental. Então, cada um desses assuntos daria muito pano para manga, assim, né? Mas eu vou tentar focar mais na atitudinal, na comunicacional. E vou falar dessa também, que é a arquitetônica, que é muito importante quando a gente pensa em eventos, shows, peças de teatro, né? Eu sei que a maior parte das pessoas inscritas são pessoas que são músicos independentes ou produtores culturais, então é importante que vocês saibam disso antes ou de escrever um projeto, né? Que vocês já coloquem isso dentro do orçamento, saibam que vão ter que lidar com essas questões para não passar por um problema futuramente. Tô falando muito rápido, intérpretes.
Não, tá tranquilo. Porque a gente sempre fala, né? Não fala muito rápido, né? Mas né, na hora que a gente tá falando, a gente liga ali o dois vezes. E o que que acontece quando a gente não constrói junto ou a gente não está disposto a usar o nosso lugar de privilégio para abrir, né, caminho para uma sociedade mais justa? Eu falo isso porque eu, enquanto uma mulher branca, ouvinte, sem deficiência, eu tenho os meus privilégios. Então, eu vou conseguir ter um alcance, chegar em espaços que talvez outras pessoas não vão conseguir. Então, o que que eu faço com isso? Ou vocês que são músicos independentes que estão aí na batalha também para conseguir visibilidade, mas conseguem entrar em alguns espaços. O que que vocês fazem quando vocês estão dentro desses espaços para conscientizar as pessoas sobre assuntos que talvez elas não parem para pensar, assim? Até voltando a falar ali, tipo, da acessibilidade arquitetônica. A gente sabe, né, que tem pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida, mas a gente talvez não se preocupe tanto porque não tem ninguém na família que ou a gente não convive com isso todos os dias. E ano passado minha mãe quebrou o pé. E aí ela veio aqui para Floripa e eu nunca tinha pensado nisso, nessa perspectiva, tipo, onde que eu posso levar minha mãe para ela não ficar só em casa? Que espaços que eu vou conseguir chegar com ela e conseguir acessar, em que lugar que eu vou conseguir incluir ela durante esse período, né? Porque geralmente essas pessoas ficam trancadas em casa e não conseguem chegar nos espaços, né? E quando a gente fala de acessibilidade nesse sentido, pensando em eventos, shows, é pensar de quando a pessoa sai da casa dela até chegar nesse espaço. Será que esse percurso é acessível? Será que lá perto tem um ponto de ônibus? Será que onde ela mora um carro consegue se aproximar? A gente está numa cidade aqui, Florianópolis, que ela é feita de morros. Nem todas as ruas elas são acessíveis. Então, tipo, às vezes a gente pensar, o evento que a gente está fazendo é num lugar de fácil acesso, é tranquilo chegar, é tranquilo sair. Então, às vezes, se a gente não convive com isso ou não passa por uma situação como a que eu passei, às vezes a gente não reflita sobre tanto quanto deveria. Mas enquanto pessoas que trabalham com eventos, a gente tem que sempre colocar isso ali no nosso checklist de coisas que podem acontecer. E se a gente não trabalha junto, né? O que acontece? Eu trouxe aqui algumas reportagens para vocês verem de casos que aconteceram com relação à intérprete de Libras ser arrastada do palco. Recentemente, isso aconteceu ali com a volta da turnê da banda O. Show ali, Gustavo Lima, né? Os intérpretes estavam lá para trabalhar, foram contratados, mas foram impedidos de estar no show, né? Foram retirados pela equipe do cantor. Aí a gente tem aqui, tipo, os surdos que tinham comprado ingresso, estavam no lugar e não puderam ver a acessibilidade. E isso é mais comum do que parece, né? Só que muitas vezes isso não ganha a repercussão que deveria. Aqui a gente tem casos de pessoas que enfrentaram problemas durante a experiência em festival de música, né? Pessoas com mobilidade reduzida, porque às vezes a gente acha que é só colocar uma placa, mas não pensa se essa pessoa vai conseguir transitar nesses espaços, porque festival lota. Não sabe se a gente vai ter banheiros ali onde essa pessoa vai conseguir utilizar. Aí tem até aqui um caso assim, né, que um dos eventos teve que pagar danos morais para uma pessoa cadeirante por conta disso. E essas pessoas, elas são consumidoras, né? Elas pagam imposto, elas estão aí, mesmo com as diversidades, eles existem. E às vezes a gente esquece dessas pessoas por não pensar em como incluir elas. Ali do outro lado eu vou passar aqui, é um videozinho ali de um show da Marina Sena, também tinha um intérprete no espaço, eles não deixaram o intérprete subir, aí o pessoal ali começou a gritar que tinha intérprete de Libras, ela prestou atenção e fez o intérprete, o pessoal da produção buscar o intérprete e colocar ele no palco. Aí o pessoal grita no vídeo que o intérprete foi barrado, né?
Conseguiram ver o vídeo ali? Tipo, foi necessário que o pessoal fizesse, ele atrapalhasse um pouco o show da cantora para ela poder fazer uma movimentação ali. E às vezes isso só acontece porque talvez o pessoal ali da equipe dela não tinha conhecimento sobre isso. E é uma coisa que é nova para a gente também, que tem começado a atuar nessas áreas, né? A gente não sabe que são muitos caminhos até ali a realização de um show, né? A gente tem ali uma banda super famosa, ele tem a sua equipe, os seus produtores. Às vezes quem está fazendo o evento é uma outra equipe, outros produtores. Então tem toda uma mediação, negociação ali. E às vezes essas pessoas da produção ali da Marina talvez não saibam da existência de pessoas surdas, pessoas com deficiência, porque não pensam nisso nesse momento. Então é uma coisa que está sendo construída agora, mas seria muito mais fácil se eles soubessem, se tivesse ali uma comunicação com quem fez o evento, porque daí isso já teria sido pensado antes. Até quando ele chega ali, pô, tá, vai ter intérprete de Libras, aonde que vai ficar? Que isso seja desenhado com antecedência. Até falando um pouquinho novamente ali sobre da banda O, teve uma repercussão legal, tanto que o festival acabou se pronunciando, depois a banda O se pronunciou, mas teve essa repercussão porque grandes influenciadores surdos fizeram vídeos postando. Daí aqui do lado eu não coloquei o vídeo, é só um print, mas a gente está falando do Sflocus, que é o Gabriel Isaac. Eu diria que atualmente ele é um dos maiores influenciadores digitais da comunidade surda. E ele pegou e postou falando sobre isso, né? Vocês podem ver ali que, tipo, teve 4.000 curtidas. Eu acho que ele deve ter dá mais de 20.000 seguidores. Então, com isso, ele já consegue fazer um barulho maior e às vezes consegue chegar nos responsáveis para que haja uma devolutiva. Aqui nesse caso, ele fez um vídeo, não demorou muito, o festival se pronunciou, falou sobre o comportamento ali do produtor que tinha retirado a intérprete pelos braços, né? Ele chegou e arrastou ela empurrou ele, enfim, uma situação bem chata. Daí o festival falou sobre esse comportamento inadequado, depois a Banduó também se pronunciou e tudo mais. Ah, ele tem 127.000 seguidores, me trouxeram aqui a informação, Gabriel. Ele tem, então, e ele também já trabalhou com grandes artistas, né? Ele tá morando em São Paulo ali, ele, além de ser influenciador, ele é tradutor, então ele atua em shows, então ele conseguiu ter um alcance que fez com que isso fosse respondido. Mas às vezes uma pessoa que não trabalha com a internet, que é só um simples cidadão sem nenhuma influência, vai ficar por aquilo mesmo. Aí eu vou trazer um outro vídeo aqui para vocês. Ela também é uma influenciadora digital. Ela é do Rio Grande do Sul, é a Tainá Borges. E ela cria um festival de rap. Acho que ainda não aconteceu, tá para acontecer. E ela já estava há meses mandando e-mail para eles solicitando, pedindo. E aí nesse vídeo ela fala sobre ter recebido a resposta deles, a negativa do jurídico, dizendo que não ia ter intérprete e que eles iam restituir o valor do ingresso que ela tinha pago. A gente nem está falando de um evento que ele é gratuito, a gente está falando de um evento onde a pessoa vai lá, compra o ingresso e aí ela recebe a devolutiva que não vai ter acessibilidade, a gente prefere devolver o seu dinheiro, porque as leis que você indicou aqui, o nosso jurídico entende que não é necessário a gente ter que fazer isso. Daí eu vou passar o vídeo para vocês verem também.
É um vídeo bem, bem pesado, assim, né? E aí, por sorte, por ela ser uma influenciadora digital, por ela ter o apoio de outros influenciadores digitais, isso ganhou uma repercussão, acho que talvez maior do que o festival imaginava, e aí eles voltaram atrás. Postaram uma nota pedindo desculpa, abriram ali as vagas para inscrições de pessoas PCDs, e aí eles começaram a pensar de outra forma, né? Mas para isso alguém teve que se dar ao trabalho de várias formas, né? Ela estava até entrando com ação, tinham pessoas que eram, tipo, intérpretes, que são advogados entrando junto para poder movimentar. E eu trago esses pequenos exemplos, assim, mas existem muitos outros, né? E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de uma pessoa cadeirante que às vezes quer assistir um show, mas não tem o mínimo de acessibilidade para conseguir chegar ali, ou às vezes não vai ter o espaço adequado para conseguir se sentir confortável e ver alguma coisa ou não vai ter pessoas ali preparadas para poder direcionar, orientar ou compreender que ela tem uma necessidade específica. E aí, a partir disso, essas pessoas vão ficando excluídas, né? Deixando de exercer seu direito enquanto cidadão e acabam não fortalecendo, né, a comunidade artística ou não tendo acesso à cultura, que deveria ser um direito de todos, né? E a gente luta tanto para que as pessoas tenham acesso à cultura porque quantas vezes a cultura ela é sucateada, né? E aí quando a gente priva alguém que quer ter acesso à cultura disso, a gente está enfraquecendo o movimento também. Aí eu vou mostrar mais dois vídeos para vocês aqui. Aqui o público existe, mas nem sempre a gente vai ver eles em grandes quantidades, né? Eu sei que é muito frustrante para algumas pessoas assim, eles fazem um evento, colocam intérprete de Libras e eles falam assim, pô, mas não vem ninguém. Acabei de colocar em teste, mas assim, durante anos nunca teve. E aí você vai lá e faz uma peça de teatro e aí você quer que lote de surdo. Obviamente isso não vai acontecer, porque a construção de público, ela leva tempo. Às vezes muitas pessoas já se frustraram tanto de ter um não ali na cara que eles já não frequentam mais esses espaços. Então, muito do que a gente tem feito agora de começar a acessibilizar eventos, peças de teatros e tal, a gente não vai ver um efeito imediato agora. A gente vai ver esse resultado daqui a alguns anos, porque a gente vai construir público, né? Então, pessoas mais jovens vão achar isso normal, natural, então vão frequentar esses espaços. Talvez não vai ser aquela pessoa que já está 20, 30 anos sem ter acessibilidade. Essas pessoas já reclamaram, já lutaram, conseguiram algumas leis, mas não viram resultado e elas vão ficando cansadas, assim. Eu não sei quantos de vocês fazem parte de movimentos associativos, mas trazendo um pouquinho ali da experiência que eu tenho com a Associação de Intérpretes, o movimento associativo, ele é muito cansativo porque você não faz uma coisa para você, você faz uma coisa pela categoria que você acredita, né? Então você luta por melhorias para sua categoria e talvez eu não vá ver os resultados disso agora, enquanto eu trabalho, mas talvez as pessoas que no futuro vão trabalhar com isso vão ver isso. Então é um movimento coletivo. Então muitos desses surdos que lá atrás fizeram surdos ou pessoas com deficiência que foram para Brasília, que pleitearam por leis e tal, hoje em dia elas já estão mais cansadas, elas preferem ficar em casa mesmo. Só que esse movimento serve para que pessoas novas tenham esse acesso. Aí são dois vídeos, deixa eu ver se consigo passar eles separados aqui. Primeiro é de uma menina surda, ela está comentando sobre o fato de ter intérprete grandão na televisão. Nesse vídeo, ela traz uma crítica ali aos avatares também, que costumam ser muito utilizados em campanhas políticas ou em materiais audiovisuais, porque
não passa a mesma emoção que o intérprete humano, né? E não que os avatares sejam ruins, eles são muito bons ali para quem está aprendendo língua de sinais, se você precisa ali de um recurso para se comunicar com uma pessoa surda. Mas quando a gente fala de uma interpretação simultânea, ele nem sempre vai conseguir traduzir todas as nuances ali, né? Se eu falar a palavra manga, eu tô falando da manga da camisa, eu tô falando da manga fruta. Se eu falo banco, é banco de sentar, é banco de retirar dinheiro. Então, como a inteligência artificial está sendo construída, e sendo desenvolvida pensando ali na parte de sinais, às vezes não vai atender as expectativas de quem assiste, né? Então, por isso que ela fez esse comentário ali com relação ao Avatar. Essa menina, eu não lembro o nome dela, mas ela tem uma irmã surda e a mãe dela é surda. Então, elas têm uma página assim e a mãe dela é bem militante. Então, há pouco tempo atrás, ela postou que foi no cinema com as filhas e não era um filme nacional, infantil, e não conseguia ter legenda. Então, ela foi só para mostrar que ela não tinha acesso a um filme do país onde ela mora, por não ter legenda. E aí ela foi num circo onde também não tinha acessibilidade, só que depois ela conseguiu ter uma experiência onde tinha intérprete de Libras e ela conseguiu levar as filhas dela, que é o segundo vídeo aqui, ó. É uma coisa que parece tão óbvia, né? Só que como a gente não tem essa necessidade, às vezes a gente não pensa nisso, né? Quantas vezes, não sei se vocês já foram ao circo, mas quando tem aqui em Floripa, eu fui, aí eu ficava olhando e pensando, e se tivesse um surdo aqui, né? Aonde que ele ficaria? Como seria a melhor forma de posicionar o intérprete e tudo mais? Só que nem sempre esses espaços estão dispostos e abertos a conversarem sobre isso, né? Para que haja alguma mudança ali, tem que ter toda uma movimentação, uma revolta. Mas não existe receita de bolo, né? Tipo, se eu pegar aqui e falar assim, vocês vão fazer isso, 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 e vai dar certo. Porque cada evento é único, cada show é único, cada estrutura é única, mas assim, existem algumas dicas que a gente pode compartilhar e que isso pode servir de embasamento para o que vocês forem fazer ou quando vocês forem fazer algo relacionado a isso. Então, quando a gente vai fazer um evento, a gente já começa a pensar ali na parte que ele vai ser acessível, né? Então, pensar na divulgação acessível, não necessariamente, eu não, eu tenho todos os vídeos que eu fizer vão ter que ser traduzidos. Isso dispõe de tempo, recurso, mas às vezes tu pode sim fazer um vídeo específico voltado para aquele público. Hoje em dia, ali no Instagram, a gente consegue colocar texto alternativo para pessoas cegas, para saberem o que que tem na imagem, né? Quando a gente fala de audiodescrição, a gente está falando da tradução da imagem, né? Libras, a gente fala da tradução da língua, né? Do português para Libras ou vice-versa, mas quando a gente pensa em pessoas com baixa visão ou cegas, a gente tem que pensar como é que eu traduzo essa imagem para palavras. E é uma prática interessante, né? Então, e é possível também, é uma prática que a gente pode começar a ter aos poucos, e quem sabe daqui a um tempo a gente esteja mais habituado para incluir essas pessoas. Fazer a visita técnica nos espaços é uma coisa que faz toda a diferença também. E aí levar uma pessoa que é o consultor, pode ser um consultor de acessibilidade, que é o que eu tenho feito ultimamente, ou às vezes até convidar essas pessoas para irem no espaço, né? Chama uma pessoa com PCD, com deficiência física para visitar, chama uma pessoa surda, cega. Pega o feedback dela ali para poder saber como construir um espaço que seja mais adequado. Ter disponível ali um canal de suporte também, quando você divulga um evento, para poder tirar as dúvidas dessas pessoas com relação à acessibilidade.
monitoria PCD, que é uma prática que tem se tornado mais comum aqui em Floripa, é bem legal porque a gente tem afinado isso com o decorrer do tempo, então a gente pega pessoas ali que trabalham na área da acessibilidade, pode ser com pessoas cegas, com pessoas surdas, com pessoas com outros tipos de deficiência, e a partir disso ela já tem uma sensibilidade ali mais desenvolvida, e a gente trabalha com elas como lidar basicamente com qualquer deficiência, não que elas não sejam experts em tudo nisso, não precisam, mas eles vão conseguir, às vezes, fazer uma recepção mais adequada, direcionar a pessoa, e também colher os feedbacks sempre no final dos eventos, para a gente saber como é que a gente faz para que a próxima edição seja melhor, ou que a gente possa fazer o próximo espetáculo mais legal do que o primeiro, e assim por diante. E aí eu trouxe aqui algumas coisas que a gente pode falar. Eu vou falar de show, teatro, evento. Então eu trouxe um checklist, que são coisas que a gente pode deixar já anotado ou pensar sobre quando vai acontecer. Às vezes as pessoas não entendem, né? Porque a gente acaba sendo muito chato. Tipo, vai ter um show. Qual que é o setlist? Que música que vão cantar? Por que que isso é tão importante? É tão importante porque quando a gente fala no caso de tradução, né? Muitas músicas são metafóricas e nem sempre o que é falado em português faz sentido para a língua de sinais. A gente até pode fazer uma tradução literal ali, mas às vezes não vai ter o mesmo impacto que tem quando a gente escuta. A pessoa surda vai ver aquilo e não vai entender. É igual contar uma piada que não faz sentido. É o que acontece quando as letras chegam em cima da hora ou não dá tempo para estudar. As pessoas vão traduzir? Vão, mas nem sempre vai ser a melhor tradução, nem sempre a pessoa vai falar, nossa, que letra incrível, ou nem sempre vai fazer sentido para quem está vendo. Então, isso acaba comprometendo a entrega do resultado. Então, às vezes, pode ser que o intérprete opte por fazer uma coisa muito literal, ou ele omita informações que seriam relevantes. Então, o setlist é importante por isso. A gente sabe que, às vezes, a pessoa. Existe daquele negócio, ele vai cantar o que vier na cabeça dele. Então, tá bom, compartilha todas as possíveis músicas, para que pelo menos a gente tenha uma noção do que pode acontecer. A gente sabe que a ordem das músicas no show vai trocar, nem sempre vai ser aquilo que é passado, mas ter acesso às letras antes facilita muito o trabalho das pessoas, assim, com relação a estudo, divisão de música, e faz toda a diferença. Até caso, vou fazer a tradução de música para um projeto, né? A gente vai colocar no YouTube com a tradução. Então tem que ser estudado antes, para não ficar uma coisa feia que vai ficar registrada ali pelo resto da eternidade, né? Considerar também na estrutura do palco onde as pessoas vão ser alocadas. Não colocá-las em lugares que sejam perigosos, né? Não colocar ele em cima de uma caixa de som, por exemplo, como eu já vi acontecer, ou numa caixa bamba onde a pessoa pode cair. Não colocar ela num lugar onde ela vai ficar sem conseguir escutar nada por conta da posição das caixas de som. Uma coisa que a gente tem pegado um pouco mais chato, perturbado bastante, a Manu sabe, a Luanda também, é com relação a retorno, né? Dependendo do lugar onde vai ter o show. E isso faz toda a diferença. O Iago tá ali interpretando, ele vai saber bem que esses dias ele foi para um show lá, a gente não conseguiu equipamento e ele não conseguia ouvir o que estava sendo cantado. Então ele olhava para o público e tentava fazer leitura labial das pessoas que estavam curtindo o som, que estavam cantando, ele tentava ler os lábios das pessoas para saber o que ele tinha que traduzir. E isso é mais comum do que parece. Às vezes o que eu recebo ali do intérprete é assim, ó, eu fiz o que deu. Eu não consegui ouvir muito bem, mas eu fui fazendo o que dava para fazer. Mas isso só acontece porque às vezes a estrutura, o local não está pronto para ter acessibilidade. Precisa pôr, é obrigatório, mas assim, o trabalho dessas pessoas não estão sendo desempenhados corretamente por não ter a estrutura adequada. Então a gente tem pedido, né, que tenha ali o retorno, que seria a acesso principalmente à voz do cantor, então, que eles consigam saber tudo que está sendo cantado ali, porque às vezes eles falam alguma coisa com o público também, e aí é isso que eles precisam, né? Saber o que está sendo cantado, falado, porque com relação a ritmo e tal, essas coisas eles conseguem se encaixar ali. Então, esse seria tipo o mínimo do mínimo para gente, para conseguir fazer um trabalho que seja bem bacana. Pensar ali na iluminação também, né? De que forma que a gente coloca a luz em cima dessa pessoa, ou como que essa luz que está ali atrás do palco é direcionada para o público. A gente teve isso há pouco tempo atrás também, a luz do palco ia direto nas pessoas que estavam na área PCD, então os surdos não conseguiam ver o intérprete, porque a luz ia na cara delas.
Então, por mais que eles olhassem, tinha um farol de luz no rosto deles. Então, isso tem que ser desenhado antes. E são coisas que a gente tem descoberto enquanto a gente vai fazendo, porque como a gente não tinha acesso a esses espaços, a gente não sabia. Mas são coisas para serem consideradas antes também. É uma coisa básica, mas todo mundo, quando eu converso com os intérpretes, eles pedem para mim falar assim: deem água para os intérpretes, né? Eles estão lá trabalhando. Tem evento que às vezes faz a gente ir lá e comprar água para levar para as pessoas, né? Mas a água não se nega a ninguém, então já deixa ali no checklist para deixar a água para o pessoal. E trago coisas assim para refletir também, né? Tem sido comum em alguns eventos ter a transmissão, então às vezes os intérpretes ficam atrás do palco ali, com chroma key, é projetado no telão. É, E aí eu vou até mostrar umas imagens aqui, quer ver? Alguns exemplos. A gente tem ali pessoas que estavam no chroma key, estava sendo projetado, mas quando a gente para conversar com os surdos para pegar o feedback, não faz sentido essa janela aqui no canto, porque muitas vezes o telão, as pessoas que estão lá para trás, elas não conseguem ver, porque, né, tem um monte de cabeça na frente. Então, eles não conseguem enxergar, o intérprete no cantinho. Isso faz sentido se está sendo transmitido na televisão, por exemplo, ou em outros espaços. Aí, uma coisa que a gente tem discutido muito, que seria, tipo, o ideal para eventos onde, às vezes, não vai ter área PCD ali na frente, é, às vezes, ter uma câmera do intérprete e ter uma tela, não do tamanho do artista, mas ter uma tela só com a tradução, porque isso possibilitaria que as pessoas estivessem em qualquer, talvez, esfera ali do evento e conseguisse ver a tradução num tamanho bom e ela não ficaria obrigada a ir para a área PCD, né? Porque às vezes a pessoa chega ali com uma galera e a gente não vai conseguir manter essa galera na área PCD porque tem limitação de pessoas ali, né? Então acaba quebrando o rolê dessas pessoas. Então, é uma alternativa, é algo que pode ser testado futuramente, né? Daí que eu trago uma fotinha do Wesley e da Jo, que trabalham direto aqui com a gente também, então falando sobre isso do telão. E falando ali do espaço, né, que é colocado para os intérpretes nos palcos. A gente teve recentemente ali o Festival Pacuca e, tipo, com relação aos feedbacks que a gente já teve de eventos assim, os feedbacks foram muito positivos, né, porque eles tiveram um bom espaço ali para ficar, eles conseguiram fazer duetos de música, porque eles tinham ensaiado, eles conseguiram dar apoio debaixo do palco para quem estava em cima também. Então, existem N possibilidades que podem ser exploradas. Aqui que eles estavam fazendo, acho que era uma música do Daza junto, assim, que eles já tinham ensaiado, e isso só foi possível porque o pessoal ali da produção deu todo o suporte, foi fazendo os ajustes que eles precisavam durante o evento. E aí, agora, se a gente for falar um pouquinho de acessibilidade em teatro, né? A gente tem alguns modelos de teatro aqui em Florianópolis, né? Então, qual que é a estrutura do teatro? É o teatro da Ubro, é o teatro do SIC, é ali no Sesc. Às vezes as pessoas colocam as pessoas PCD tudo na primeira fileira, né? Vamos colocar todo mundo ali. Mas às vezes nem sempre ali vai ser o melhor lugar para as pessoas, né? Tipo, a gente tem que verificar se, por exemplo, se a pessoa surda ficar na primeira fileira, ela vai conseguir ver todo o que está acontecendo ali, ou ele só vai conseguir olhar para o intérprete. Então, é importante que as visitas técnicas aconteçam antes, ou que às vezes os intérpretes estejam disponíveis, ou alguém da equipe para participar do ensaio, para poder fazer essa análise, ver se existem ali cadeiras disponíveis para pessoas que às vezes fazem uso de cadeira de roda. Ou pessoas que são mais gordas mesmo também, né? Porque às vezes a gente não pensa nesse espaço para as pessoas que estão um pouco, têm essa dificuldade de não conseguir sentar numa cadeira. Então, a gente é uma coisa que a gente tem que começar a puxar também. Esses espaços são acessíveis para quem, né? Quem é o público que pode estar nesse lugar. Uma coisa que eu tenho visto bastante, que tem acontecido, é com relação às vestimentas. É, existe um mito por aí que o intérprete só pode usar roupa preta, né? É bem comum que vocês só vejam a gente de preto, né? É mais fácil usar preto todos os dias, é mais básico mesmo. Mas cada contexto é um contexto. Então, às vezes é uma peça de teatro, e aí às vezes vamos supor que tem uma cor sobressalente ali. Por que não, às vezes, os intérpretes usarem a mesma paleta de cor dos atores, né? Porque muitas vezes a peça ela já é construída sem acessibilidade. A gente vai lá e coloca duas pessoas de preto no canto do palco e o negócio é todo colorido, ou eles usam cinza e amarelo, e aí fica aquela coisa destoando, fica super.
fica feio, né, esteticamente. E aí, às vezes, a pessoa que produz a peça acha aquilo horrível, né? Mas tem que aguentar porque é obrigatório. Então, a gente tem tentado divulgar isso, que ele não precisa ser uma pessoa que está à parte, ele pode fazer parte do cenário. Às vezes, são pequenos adereços que já fazem toda a diferença. Para quem é usuário, né, que vai estar assistindo aquilo, ele não vai achar que tipo, é uma coisa apartada. Ele vai ver como algo que faz parte. Então, pensar sobre isso também e vou ter ali tradutores, pessoas que são pretas. Aconteceu há pouco tempo também, né? Pô, pessoas pretas retintas, não tem por que elas usarem preto. Não, a pessoa surda não consegue ver, a língua de sinais fica, não dá para entender, então é recomendado que elas usem outras cores, como branco, amarelo, para poder ressaltar a cor da pele delas mesmo e para que elas tenham visibilidade nesse sentido. Mas daí eu fui lá e recebi assim, não, eu quero que todo mundo use preto. Aí tava lá uma intérprete muito boa, preta retinta, com uma roupa preta num fundo preto. E a iluminação baixíssima, né? Então tinha uma pessoa ali, mas era a mesma coisa que nada. Então as vestimentas nem sempre elas precisam ser pretas. Então conversar com quem tá ali na peça, assim, ah, tem alguma cor que eu posso usar que combine com o espetáculo? É tranquilo eu transitar ali, no, mudar de um lado para o outro, porque às vezes as peças são interativas, então não precisa manter a pessoa no mesmo espaço. Posso fazer sentada. A Joana faz parte de algumas peças de teatro onde ela interage ali com as pessoas e ela faz sentada para ficar na mesma altura dos atores. Então, tudo isso pode ser alinhado e conversado. A importância também de mandar o material com antecedência, né? Nem que seja a sinopse ou se tiver um vídeo faz toda a diferença também, porque às vezes eu recebo material, eu não sou a pessoa que vou trabalhar, mas ao receber o material, eu vou pensar em pessoas que combinam talvez com aquela temática e que podem estar naquele espaço, né? Às vezes a gente vê ali, pô, isso aqui vai ser bem legal se ciclano fizer, porque combina com a pessoa e tudo mais, porque nem sempre todas as pessoas combinam com todas as demandas. Eu sempre tento, às vezes, direcionar que algumas demandas sejam de acordo com o perfil, assim, porque daí fica um trabalho muito mais bonito, né? Não é porque eu sou intérprete que eu vou conseguir me encaixar em todos os contextos. Pensando aqui na parte estrutural, né, de evento, então é bastante coisa também. Pensar ali no acesso e infraestrutura, se tem ali a sinalização e orientação, essa parte do audiovisual também, né, que faz diferença quando você está divulgando sobre o evento, se o espaço vai ser acessível. Eu tinha mencionado anteriormente ali de ter um atendimento e suporte para essas pessoas. Se é a tecnologia e acessibilidade digital. Então, quando elas pesquisam sobre esse evento, elas conseguem ter todas as informações de fato, as imagens que estão sendo postadas, elas têm ali o texto alternativo. Se o conteúdo que a gente está postando ali, ele está sendo inclusivo, se a gente está usando, às vezes, as hashtags que os leitores de tela conseguem ler para essas pessoas. Se a gente está considerando que esse público vem, a gente tem um espaço ali de descanso e conforto para essas pessoas que têm essa necessidade. Por exemplo, pessoas com Alzheimer, elas têm direito e acesso ao espaço PCD. Então, às vezes, elas vão precisar de um espaço diferenciado para poder permanecer no local. Isso da comunicação, né, dela ser clara e inclusiva, pensar nessas necessidades específicas, se tem ali, é fácil chegar na alimentação, se ela precisar ir no ambulatório, ela vai conseguir chegar nesse espaço ou vai ter alguém para auxiliar ela ali, e sempre estar disposto a receber feedback e melhorias contínuas. Faz sentido isso para vocês, gente, que eu tô falando? E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês com relação a produtos audiovisuais. E aí, produtos audiovisuais, a gente tem um leque de opções também, né? A gente pode estar falando de filmes, de curtas, a gente pode estar falando de pequenas divulgações de marketing digital. E aí já trago mais uma opção, né? Que é uma coisa legal de considerar. Pô, se o meu evento vai ser acessível e eu vou fazer uma divulgação específica para esse público, quem pode fazer essa divulgação?
Então, uma prática que a gente tem tentado fazer é, tipo, vamos chamar então pessoas que são da comunidade ali, uma pessoa com deficiência, para que ela faça essa divulgação, porque existe essa questão da representatividade. Então, se essa pessoa está tendo a oportunidade de estar ali ajudando a construir junto de alguma forma, ela vai ter muito mais impacto quando ela falar sobre esse material, esse evento. Porque é ela que está falando, né? Não é a Tuane que está falando, né? Tuane, intérprete, que não tem dificuldades de acesso aos lugares. Às vezes a Fernanda ali, que ela é surda, tem mobilidade reduzida e ela que está convidando as pessoas para irem naquele espaço. Então a gente também abre a possibilidade para que essas pessoas consigam pensar nisso como uma alternativa de trabalho, né? Lá, eu lembro que lá atrás, quando eu comecei isso de empreender, eu pensava, e se a gente contratar, pagar para as pessoas para elas fazerem a divulgação, né? Tipo, a gente pegava uma parte do dinheiro e pagava o surdo para ele fazer uma divulgação. E uma vez teve um evento na CAT, que era uma roda de conversa de pessoas LGBTQIA+, e eu pensei em convidar a Kitana, que é uma drag queen surda, para fazer a divulgação. Aí consegui o contato dela, conversei, a gente conversou em vídeo e eu falei que a gente ia pagar ela por aquilo, porque ela ia ter que se montar para fazer o vídeo. E ela chorou quando eu falei que ela ia ser paga por aquilo, porque até então todas as trocas que ela fazia eram permutas. Ela nunca tinha recebido dinheiro para aquilo, porque as pessoas pediam para ela fazer vídeo e tal, mas ela não via uma forma de rentabilizar aquilo. Anos se passaram, hoje em dia ela já é agenciada, ela já consegue entender que tipo, a imagem dela teve valor, mas imagina que é uma pessoa chorar porque ela estava sendo remunerada por se montar para fazer uma divulgação, que é uma coisa que tipo, muitos de nós já sabia que isso acontecia há muito tempo. Então, às vezes, a gente, estando nesses espaços, a gente consegue ir abrindo portas para que outras pessoas consigam também transformar isso num ecossistema e todo mundo saia ganhando. A gente ali no Festival Paco, que a gente conseguiu inserir pessoas surdas na equipe de tradução, porque não é porque a pessoa é surda que ela quer ser professor de Libras, né? Hoje em dia tem muito isso, todos os surdos que a gente conhece faz letras Libras. Mas por que que eles fazem o curso de letras Libras? Porque é o único espaço que está quase 100% acessível e adaptado para eles. Então, eles sabem que se eles entrarem lá, diferente de fazer um curso de direito, eles sabem que os professores sabem sinalizar, os colegas também, então é muito mais confortável. Por que que eu vou fazer um curso onde eu não sei se vai ter intérprete, aí o intérprete não vai, eu vou ficar sem ter aula, que eu vou ter que ficar me desgastando. Então, não é porque a pessoa é surda que ela precisa ensinar Libras, às vezes eles têm outras vontades, e a gente está cheio de pessoas aí que podem ser consultores, podem ser tradutores, podem fazer outras coisas, mas nem sempre a sociedade permite que eles estejam nesse espaço. Então, acho que faz parte da, da gente também, né, que tem tido acesso a edital, a conseguir escrever esses projetos, pensar, pô, como é que eu incluo pessoas com deficiência aqui nesse edital para que elas consigam também ganhar um dinheiro extra e consigam talvez fazer isso fazer parte do cotidiano delas. Então a gente tem que usar dos nossos poderes para poder dar poderes a elas também nesse sentido. Aí, falando mais um pouquinho, né, de audiovisual, me perdi ali. Às vezes, uma coisa que é muito simples, a gente faz um vídeo e aí a gente não coloca a legenda nele. Hoje em dia, o próprio Instagram ali, ele dá a opção de você legendar os seus vídeos. Então, você vai lá, coloca uma legenda automática, o máximo que você tem que fazer é ajustar ali pontuação, porque às vezes a dicção faz entender uma outra palavra, mas não é uma coisa tão complexa como já foi. É, Às vezes vai ser necessário encaixar ali a tradução em Libras, sim. Então, se a gente vai falar de um festival de cinema, que você quer convidar esse público, então talvez começar a pensar em como que vai ser feita a tradução desses materiais, né? Filmes, longas, curtas. A gente teve uma experiência muito legal esse ano, que foi no FAM, que é o Festival Audiovisual do Mercosul, e esse ano a gente conseguiu que todos os curtas fossem acessíveis. Eu trabalho com eles vai fazer acho que uns 9 anos e foi uma construção até aqui, né? Porque eu lembro lá atrás, quando teve a criação do Crisálida, que é a primeira série de ficção bilíngue, Libras português, que foi feita aqui em Florianópolis, aí foi feito, foi aprovado, fizeram ali a primeira temporada e ia ter a primeira exibição lá na UFSC. Só que no dia da exibição, esse era o único filme acessível, todos os outros não tinham nem legenda.
E aí foi um monte de surdo, né? Porque queria assistir Crisálida, que era uma coisa de representatividade das pessoas surdas, mas o filme era um do meio. E todos os outros, nenhum tinha legenda e também não tinha intérprete de Libras lá. E aí o pessoal se revoltou, falou que se não, um filme não era acessível, nenhum outro ia ser. E aí o evento teve que, tipo, adiar a exibição e fazer tudo numa madrugada, pelo menos as legendas pro dia seguinte. Mas, tipo, foi necessário que, tipo, houvesse uma movimentação ali, que as pessoas se revoltassem para que eles começassem a pensar acessibilidade. E a gente foi construindo isso, e aí, 8, 9 anos depois, esse ano a gente conseguiu que todos os curtas fossem acessíveis. Foi uma correria danada, a gente teve que trabalhar com uma equipe de pessoas muito grande, porque às vezes o curta chega em cima da hora, às vezes nem sempre dá para estudar ele da melhor forma, mas a gente conseguiu entregar. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai afinando esses detalhes e vai conseguindo deixar o fluxo mais tranquilo. Pensar na descrição de áudio, né, para apresentações visuais, pensando nesse público com baixa visão e que são pessoas cegas também. Então, a gente tem a SIC aqui em Florianópolis, e eles são super abertos para conversar, então vale a pena, tipo, trocar ideia com eles. Os próprios cegos, eles trabalham como consultores, né? Geralmente tem uma pessoa audiodescritora e ela sempre trabalha em conjunto com uma pessoa cega para que ele valide ali as escolhas, a forma de fazer o trabalho. Então, pessoas cegas, além de terem outras profissões, também podem ser consultoras de algo que é bem específico da necessidade delas. Aí, falando do audiovisual do geral, a gente entra ali numa parte mais tecnológica, né? Que seria ter ali equipamentos adequados, são testes que são feitos, né? Mas, por exemplo, a gente já teve algumas exibições nos shoppings aqui com cinema, onde o surdo conseguia com o celular conectar ali e ativar a legenda ou ativar a janela de Libras. Não foi uma coisa que foi muito bem aceita, mas existem tecnologias e são tentativas que a gente tem que fazer, né? É muito na tentativa, erro e acerto. Sempre quando a gente vai para esses espaços, pensar como é que a gente deixa esse espaço mais acessível, né? Se a gente tem uma tela ali com informação, será que essa informação também está sendo falada de uma forma auditiva? Porque às vezes a pessoa cega não pode ver o que está ali, mas ela depende que seja lido. Então, hoje em dia, a gente tem elevadores que, tipo, terceiro andar, quarto andar. Então, são detalhes que no dia a dia dessas pessoas eles vão fazendo toda a diferença. Começar a ver se os nossos sites que a gente divulga por aí, se nossos sites eles são acessíveis, né? Se uma pessoa ali com leitor de tela for acessar a minha página, ele vai conseguir que o leitor de tela faça a identificação do que é imagem, do que é texto. Hoje em dia já existem plataformas que já te dão essa opção, então é uma coisa que vale a pena de pensar antes de criar um site. Existem pessoas surdas que não usam Libras, que elas são elas se identificam como deficientes auditivas, não fazem uso de Libras, então elas dependem de legenda. Então, existem eventos onde a gente precisa contratar, eu esqueci o nome da máquina agora, mas as pessoas elas vão fazendo a legenda em tempo real para que essa pessoa possa acompanhar, porque nem sempre ela consegue fazer leitura labial também. Então, às vezes, abrir o espaço para a gente saber se a gente vai ter esse tipo de público ali, se a gente precisa pensar numa outra forma de adaptar o evento ou esse material audiovisual. Representatividade, que eu tinha comentado com vocês, né? A gente constrói com e para eles. Então, de nada adianta eu ir lá e fazer uma coisa, porque eu acho que é o que eles precisam, né? Tipo, eu acho que os surdos precisam disso, mas eu não perguntei para eles se eles precisam disso mesmo. Então, a gente tem que construir junto. E quando a gente fala de representatividade, é que se eu conseguir alcançar esse espaço, agora, sabendo disso, eu vou deixar que ele também ocupe esse espaço e consiga. Mostrar para outros surdos, servir de referência, né? Para que outros surdos vejam ele como modelo, inspiração. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa, como é que fala? Um modelo aonde se basear. Então, se eles veem ali um surdo em cima do palco, fazendo uma tradução. Desculpa, gente, tive que pedir pro pessoal falar mais baixo aqui. Voltei. Então, às vezes, a gente tem muito essa questão da pessoa, tipo, não imaginar que ela pode fazer algo
além do que ela já faz, porque ela tá ali naquela caixinha. Então, hoje em dia, a gente tem essas crianças surdas que veem o Gabriel Isaac lá postando vídeo, fazendo tradução, fazendo show, fazendo palestra. Então, eles têm assim, pô, se ele faz, eu também posso, porque ele é igual a mim. E existe aquela questão que é de afinidade, que é uma coisa que às vezes a gente nunca vai conseguir passar a mesma segurança para eles, porque nós somos diferentes. Então, a gente abriu espaço para que essas pessoas sejam, representem de fato o que a gente quer fazer para elas. E eu gosto muito dessa frase, né? Porque acessibilidade não é diferencial, ela é pré-requisito, então é o mínimo do mínimo. Então não é porque eu estou fazendo acessibilidade que, uou, eu sou incrível por isso, a gente só está fazendo o que é que tem que ser feito, né? É o mínimo. Então, acessibilidade é pré-requisito. E eu não sei agora se vocês querem fazer perguntas, mas a minha parte expositiva eu já acabei. Obrigada, Tony, foi muito legal. Acho que é sempre importante que a gente possa trocar ideia e falar sobre acessibilidade, ainda mais hoje em dia, enfim, né? Realmente é, é uma obrigação, né? Os produtores culturais e a gente que trabalha com cultura e está vivendo esse meio, que tem, enfim, esse papel, assim, pensar na acessibilidade, né? E eu tenho uma pergunta sobre redes sociais. O que que você considera que é acessível nas redes sociais? O que funciona? O que é besteira que tu vê, tipo, a galera fazendo, mas fala, ah, não, isso, tipo, isso não ajuda. Enfim, é uma dúvida que eu tenho, assim, real. Eu vejo que, às vezes, assim, a gente tem a NBR lá, que são para materiais acessíveis na televisão. E agora que a gente está vivendo um novo formato, que é a era do TikTok, Instagram, as pessoas pegam essa NBR, que era da televisão, e tentam transportar ela para, por exemplo, para as redes sociais. Só que não cabe mais, né? Por exemplo, aqui na tela eu estou me vendo num quadrado e eu estou vendo a Manu numa forma como se estivesse no Instagram, né? E aí, hoje em dia, se você vai lá e coloca a janela de Libras ali, um quarto da tela no cantinho, não vai fazer sentido porque tem os ícones de curtir ali, fica a legenda em cima, então isso não é acessível, não faz sentido nenhum. Você colocou Libras ali, mas não é um espaço onde dá para ver mesmo e aproveitar. Então as pessoas colocam, mas da parte do público isso não faz sentido. Então, é uma coisa que eu vejo assim com frequência, mas eu também penso assim, pô, não tem nenhuma pesquisa sobre isso para falar qual é a forma certa, né? Então, às vezes a gente tenta usar assim, tipo, vou fazer uma coisa diferente, vamos pôr aqui no meio, vamos colocar aqui em cima, vamos considerar as coisas, outros layouts que já tem. É igual a legenda, né? Existe um parâmetro ali para legenda que ela não pode ficar muito abaixo no Reels, porque senão você não consegue ver, ela tem que ficar ali para cima, dentro do quadrante. Então, às vezes as pessoas colocam legenda também, mas ela fica muito abaixo, então ela fica sem você conseguir enxergar. Então, é uma das coisas que eu vejo que acontece bastante. E o pessoal não explorar todas as ferramentas que tem ali nas redes sociais, né? Tipo isso do texto alternativo, né? A gente não precisa ser profissional, mas a gente pode tentar brincar, né? Tipo, ah, postei uma foto ali com os meus cachorros. Então, mulher na foto, fazendo carinho no cachorro. É uma coisinha simples que ajuda a gente a desenvolver a nossa forma de escrita, mas também pode colaborar para que uma pessoa cega que está ali passando timeline, porque eles fazem isso, eles mexem nas redes sociais, que eles consigam saber qual é a imagem que está ali também. É, porque eu fico muito também pensando nisso das redes sociais em si, né? Como elas se atualizam muito rápido e de repente tem uma ferramenta e daí no dia seguinte tem outra e daí mudou alguma coisa. Enfim, é uma coisa que a gente tem que estar se atualizando também por causa deles, assim, né? Por causa de mudanças de funcionamento de ferramentas deles. E até as legendas automáticas, né? Elas são úteis, mas assim, o pessoal não revisa elas antes também, né? Tipo, é uma coisa que eu vejo bastante, assim, daí a gente sempre pega uma coisa engraçada ali também. Tipo, elas são úteis, aceleram o processo, mas sempre vale dar uma revisada ali antes para ver se não vou soltar uma palavra ali que não faça sentido. Uhum. Nomes sempre errados. Aham, os nomes É, principalmente, ou nome de cidade também. sim. Gente, eu coloquei ali no chat a lista de presença.
para quem tiver que preencher. E mais alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Nenhuma dúvida? Precisarem também depois, pode entrar em contato ali nas redes sociais também. Se tiver carta de anuência para mandar para a gente assinar, pode mandar também. Obrigada, desculpa. Aquelas. Sim, todo dia uma carta de anuência chegando para você. É você requisitada e os donos de casa de show aqui em Floripa. Os requisitados. É que às vezes Ai, as dúvidas surgem no processo também, né? Mas eu acho que já é um começo as pessoas saberem que é necessário pensar sobre isso, né? Tipo, saber que são coisas que a gente tem que pensar antes para não passar por um problema depois, né? Se a gente prevê isso antes, as chances de dar errado são menores. Não que vai ser perfeito, né? Porque sempre tem uma coisinha ali para ser ajustada. Mas a gente sabendo que isso pode acontecer, que a gente tem que pensar sobre isso, a gente já vai tornando os espaços mais confortáveis. e é isso, né? Pensar desde o começo do projeto, assim, é entender de antes para depois, quando for executar, já executar sabendo o que você está fazendo, né? Isso é muito importante. Pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que a gente pode ir encerrando. Parabéns pelas aulas. Muito obrigada, gente. Foi muito legal a presença de todo mundo. Eu estou agora já escrevendo a próxima edição do PAC para o ano que vem, que pretendo que seja presencial. Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Tuani, por esse momento também, por essa fala. Obrigada a todo mundo que compareceu e todo mundo que compareceu também todos os dias, né? Porque teve gente aqui que estava aqui todos os dias. E Samantha e Iago também, muito obrigada, gente. E é isso, a gente se encontra. O certificado chega por e-mail. Isso, eu vou mandar para vocês. Valeu, gente. A gente se encontra ano que vem, então. Ou por aí, em algum evento. Valeu, Vamos gente. tirar. Valeu pela Ah, oportunidade. peraí. Quem quiser Foto, abrir foto. a foto, quem quiser abrir a câmera pra gente tirar o printzinho de encerramento. Querido. Vamos lá, 3, 2, 1 e. Aê! Foi! Deixa eu salvar aqui. A Samantha pediu pra tirar uma outra foto, porque ela disse que ela Ah, ficou peraí, feia. peraí. Vamos outra, vamos outra. Ela fez 3. outra pose. Fica parada, Samantha. Foi. Aí. Agora tá melhor. Agora. Ó, é porque ela tava se mexendo na outra, agora realmente tá bonitinho. Foi, Aprovado. mandei ali pra vocês. Gente, muito obrigada, viu? Até a próxima, tamo junto. Boa noite. E é isso aí, valeu.